Salmo 138, versículo 2, a palavra de Deus ela diz assim, vamos ler dois textos. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Então guarda essa última expressão aqui, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Agora no Salmo 142, apenas o versículo 7. 142, o versículo 7, o último versículo. Então a palavra ela diz assim: tira a minha alma do cárcere. Essa palavra aqui, cárcere, no grego é makger, que significa prisão. Tira a minha alma da prisão, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres este bem. Pai, nós te louvamos por essa noite que o Senhor preparou para nós estarmos juntos como igreja do Senhor. Pedimos, ó Pai, que teu Espírito venha trazer a revelação da tua palavra, porque nós entendemos que a tua palavra ela é assunto de revelação. Pai, nós estamos diante do Senhor com os ouvidos abertos para aprendermos como os eruditos. Nos dê sabedoria para compreender o que tu dizes na tua palavra e que essa palavra, Pai, seja penetrante em nossos corações, que ela venha nos vivificar, nos edificar, restaurar, curar, principalmente as feridas profundas da nossa alma, as amarguras profundas da nossa alma, que sejam tratadas, meu Pai, pelo Senhor. Sabemos que o Senhor já começou uma boa obra e é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Então, abençoe esse tempo, onde nós estaremos lendo as Escrituras. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, feridas da alma. Todos nós sabemos que quando nascemos de novo, o nosso espírito ele é regenerado. Ganhamos a vida divina, a vida zoe de Deus, pela regeneração. Então, agora o Senhor deseja tratar com a nossa alma. Mas a nossa alma, muitas vezes, há algo nela que torna ela aprisionada e faz com que a nossa alma ela venha a ter feridas profundas. Muitas vezes essas feridas não saram porque nós não queremos ser curados pelo Senhor. A grande maioria das vezes, quando o Senhor Jesus ia tratar com alguém, cego, paralítico, ele fazia uma pergunta: queres ser curado? Então, a pessoa dizia, expressava voluntariamente que desejava ser curada, então o Senhor ali efetuava uma cura, segundo a fé que a pessoa tinha. Agora, irmãos, nós sabemos que neste mundo todos nós vamos encontrar situações difíceis, onde nós iremos machucar pessoas, muitas vezes até indevidamente, inconscientemente, muitas vezes até como nós temos aquele jeitinho nosso, olha, não queria fazer isso com você, foi sem querer, mas na realidade lá no fundo nós queríamos imprimir certa dor para aquela pessoa. Então essas feridas muitas vezes, se não for tratadas, elas se tornam em raiz de amargura, e quando brota no nosso interior, a pessoa se torna insuportável, ela fica perturbada, ela perde o seu vigor, ela perde o seu humor, ela se torna uma pessoa muito ríspida, uma pessoa, é fácil você identificar as pessoas que são ríspidas, que têm uma alma ferida que não foi curada, ela normalmente, ela dá coice. Normalmente ela é uma pessoa que ela é muito nervosa, expressa uma azedume da alma, que isto sai de forma em palavras que saem odiosas, palavras que machucam as pessoas que estão ao nosso derredor. Uma pessoa amargurada, uma pessoa que tem as feridas na sua alma, ela vai fazer com que isso seja refletido também na vida dos seus filhos, onde os pais são amargurados, porque
ali, irmãos, há uma identificação. Se o homem é amargurado, a mulher, ela se torna amargurada também pela convivência. Ela começa ali ter uma certa postura de rejeição. Ela começa a receber aquilo, mas aquilo vai cansando, a grosseria. Às vezes uma mulher que fala demais, normalmente quando a mulher fala muito, ela está ocultando algumas feridas lá na sua alma, que não foi tratada, então começa a expressar isto, e para chamar atenção, e começa a ser muito ativista, fazer muitas coisas, onde muitas vezes o Senhor não está envolvido, mas ela tem uma necessidade de fazer, de realizar, para ser aceito, para que as pessoas então aplaudam, e ela possa sentir assim, ai que delícia isso. Uma alma ferida, machucada, ela está em busca sempre de aplauso, então ela sempre projeta uma imagem na qual ela não é, ou não vive aquilo, mas tem que projetar aquilo, tem que ser sempre o melhor, a melhor, sempre em busca do primeiro lugar, para ser aceito, e começa a fazer isso. O irmão Greg Laurie, um americano, naquele livro Deixando o Passado para Trás, ele conta uma história de uma moça muito bonita que estava namorando um rapaz. Interessante, irmãos, que quando Deus quer falar com os filhos solteiros que vão namorar ou filhas, Deus vai usar os pais. Não importa que você, filho, seja cristão e os pais sejam ímpios. Deus usa quem Ele quer, da maneira que quiser. Então, sempre naquilo que concerne a namoro, Deus vai usar os pais para falar com seus filhos. Os pais têm uma sensibilidade, principalmente a mãe, ela tem uma sensibilidade para detectar se de fato aquela moça é uma moça ideal para o seu filho. Ela conhece o filho, conhece o procedimento, ela consegue decifrar, porque ela é mulher, muitas vezes a mente de uma mulher, pelo timbre de voz, pela conversa, quando muitas vezes está ocultando alguma coisa, porque no namoro nós somos muito fingidos, nós expressamos algo que nós não somos, nós mostramos um carinho que muitas vezes nós não temos, mas nós fingimos, nós vamos buscar isso. Então essa moça conheceu um rapaz que ele se fingia muito, ser uma pessoa muito bacana, dizendo que trabalhava, e a mãe disse assim para o filho, para a filha, filha, esse rapaz não é um homem ideal para você se casar com ele, acho que é melhor você repensar isso. E quando a moça ou o rapaz estão apaixonados, eles não medem esforço, eles vão chamar os pais de quadrados, os pais, está lá no passado, esse namoro que vocês viram lá atrás não funciona para mim, acho que eu já tenho 19, 20 anos, eu que decido aquilo que eu quero para a minha vida, e não é assim que funciona, irmãos. E essa moça, ela quis casar com esse rapaz, tanto é que ela gostava tanto dele, era tão apaixonada por ele, que ela fez uma tatuagem no nome dele, bem assim no seu braço, escreveu o nome dele. E quando de fato se casaram, já na primeira vez que eles tiveram relação, nas noites de núpcias, porque toda mulher tem um sonho nas noites de núpcias, um homem carinhoso, um homem que é um príncipe, mas naquela noite ela foi estuprada pelo seu marido, e depois começou com o tempo, não foi 4 meses, as agressões, até que chegou ao ponto de ser agressões físicas, e então ele a deixou por uma outra, dizendo que o casamento era insuportável, e essa moça ficou numa amargura profunda, terrível, e todas as vezes que ela olhava naquela tatuagem, o nome dele, tudo isso vinha na sua mente, vinha no seu coração, ela ficou muito ferida, com feridas profundas na sua alma, e aquilo começou a corroer ela começou a ficar uma moça ranzinza, uma moça assim que verdadeiramente explodia facilmente. Com o tempo ela começou a ter crises de asma, ela começou a ter uma série de complicações, até que um dia
ela conheceu o Deus dos pais dela. Então ela pôde perceber que, independentemente daquilo que ela era e foi, Cristo na cruz havia perdoado ela de absolutamente tudo. Ela se sentiu perdoada e, com o perdão de Jesus, ela perdoou aquele seu ex-marido e ela foi curada, porque a cura ela acontece de dentro para fora. Nós estamos absorvendo as coisas, as conversas, e muitas vezes uma palavra dura ela suscita ira. E hoje em dia os casais não estão mais acostumados, irmãos, com aquela linda palavra chamada perdão. C.S. Lewis ele tem uma frase muito interessante que ele diz o seguinte: perdão é uma palavra linda, muito bonita, maravilhosa, até que você tem algo para perdoar. Eu vou pedir perdão para aquela pessoa? Eu posso perdoar, mas eu não quero mais conversa com ela. Irmãos, no reino de Deus não é assim. Jesus disse que quando nós perdoássemos alguém, é para ter relacionamento com essas pessoas. E o que é mais incrível, isso muitas vezes acontece entre irmãos do corpo de Cristo. Percebe? Isso é terrível. Então isso faz com que haja afastamento, haja amargura e começa a semear contendas entre irmãos. Isso é terrível, irmãos. Nós podemos esquecer que nós somos assistidos pelo Espírito do Senhor. Então, queridos, o que são as feridas na alma? Feridas na alma são aquelas que doem, elas doem mesmo quando não vemos mais o machucado. Palavras duras e que aquilo não é tratado, elas machucam, elas ferem e começa aquelas feridas, são feridas que não for tratadas, elas nunca vão sarar e a pessoa começa a perder aquela qualidade de vida gostosa, harmoniosa, ainda que ela tenha tudo, tem uma situação financeira muito boa, essa pessoa ela tem uma família talvez muito boa, um trabalho muito bom, ganha muito bem, é realizada, mas não vive uma qualidade de vida espiritual adequada. Vive sempre amarrado com aquela pessoa que a feriu e que muitas vezes ela não perdoou. Então, queridos, quando o que causou a ferida, muitas vezes nas nossas vidas, não está presente, e nós não perdoamos, aquela pessoa ela não vai nos deixar, ela vai sempre estar conosco fazendo cobranças, é umas cobranças invisíveis, é algo assim insuportável, que isso aí vai tirar o teu sono, vai tirar a tua paz, vai tirar a tua alegria, vai adoecer, porque as doenças físicas, elas são em decorrência de uma enfermidade da alma, toda a alma é enferma. Quando nós nascemos de novo, Deus começa a tratar na nossa alma de uma forma tão profunda, para fazer uma limpeza, implantando em nós a palavra de Deus. Nós recebemos a palavra e essa palavra, ela começa a fazer uma limpeza em nossa alma, vai purificando a nossa alma e nós começamos a obedecer o Senhor e a alegria começa a invadir o nosso coração. Quando nós obedecemos ao Senhor de uma forma voluntária, de uma forma que de fato Ele nos habilita e capacita, você vai ter uma vida na face da terra muito feliz, você vai viver muitos anos de vida aqui na face da terra e com qualidade de vida, como diz os Salmos 92, ainda na velhice darão frutos, você vai ter uma boa saúde. Quem não deseja entrar aqui numa terceira idade, numa velhice saudável? Todos nós queremos, não é assim? Mas precisamos, irmãos, quando nós percebermos que ferimos alguém, vamos lá para reconciliar, para pedir perdão. E se você souber que o seu irmão tem algo contra você, não é você contra ele. Jesus disse, quando você for trazer tua oferta ao altar e descobrir que teu irmão tem algo contra você, deixa a tua oferta, vai reconciliar com seu irmão, depois vem e oferece a tua oferta. Porque, irmãos, Deus nos perdoou em Cristo Jesus.
E este perdão, o que significa o perdão de Deus? Significa que nós estávamos espiritualmente mortos. 1 João 3,8, a palavra fala assim, que quem comete pecado é do diabo. Então nós éramos do diabo, éramos pecadores por essência. Quando Cristo veio a este mundo em carne, foi com uma finalidade de tirar o nosso pecado, de nos perdoar, e o perdão de Deus envolve a nossa morte com Ele. Dá uma olhadinha comigo em Isaías capítulo 22, 14. Isaías 22, 14 vai mostrar de uma forma tão linda como é que Ele nos perdoou. Olha só, que texto lindo, meus irmãos. Vamos ler com bastante atenção. Assim está escrito: mas o Senhor dos Exércitos, Isaías 22, 14, mas o Senhor dos Exércitos se declara aos meus ouvidos dizendo. Aqui tem uma palavra muito interessante, certamente. Então, essa palavra certamente, ela está expressando aqui uma verdade que sem esta experiência não há perdão de maldade, não há perdão de pecado, não há perdão da iniquidade, não há perdão das nossas transgressões. Certamente ela engloba tudo que Cristo fez, e nós participamos desta obra lá no Calvário também. Então, mas o Senhor dos Exércitos se declara aos meus ouvidos dizendo: certamente esta maldade não será expiada ou perdoada até que morrais. Está dizendo que vou ter que morrer fisicamente? Não é isso que a Bíblia está dizendo. Ele só vai perdoar o meu e o seu pecado quando cremos que morremos com o Senhor Jesus Cristo. Ali vem a nossa cura também. Primeiro é a cura da nossa maldade. Ela foi perdoada. Maldade aqui, se você observar, ela está no singular, não está no plural. Ou seja, é uma maldade personificada. É aquilo que Paulo fala em Romanos 6,6. É uma entidade espiritual chamada velho homem. Essa maldade não tem outra maneira de Deus nos perdoar a não ser matando você junto com Cristo. E é isso que Ele fez. Lindo aquele texto de Romanos 6,6, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Aquele que está morto, justificado está do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Então, o cristianismo, irmão, sem passar pela cruz, é uma barca furada. Hoje nós estamos vendo um cristianismo que é absolutamente vazio do Evangelho, de Cristo, da cruz. Este é um cristianismo diabólico. O cristianismo diabólico é o cristianismo que anula a cruz. Paulo fala isso lá em 1 Coríntios 1, versículo 17. Não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não em sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Porque não podemos anular a cruz em nossos assuntos da pregação? Porque é o legado que Cristo deixou para a igreja. Pregamos a Cristo crucificado. Nada decidi saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Irmãos, sem cruz não tem glória. Cristo, para adentrar a glória, Ele precisou de passar pela cruz, pelos tormentos da separação ali do Pai. Jesus se sentiu separado do Pai, mas Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo e não imputando a mim e a você as nossas transgressões. Olha que Deus maravilhoso, irmãos. Olha que liberdade plena que nós temos na pessoa de Cristo Jesus. Então, se Ele nos perdoou de tudo, qual é a nossa dificuldade em perdoar? E quando nós não perdoamos, as feridas da nossa alma, elas começam a crescer dentro de nós, ela começa a causticar, ela começa a gerar uma coisa chamada alta tensão dentro de nós. Qualquer hora você pode ter um AVC,
um aneurisma cerebral, qualquer hora você pode ter uma crise de loucura, uma crise profunda de depressão, tendências suicidas. Por quê? Porque a paz, ela foi roubada, a paz, ela foi extirpada. Imagina o ímpio, como que eles sofrem. Olha aqui no capítulo 57 de Isaías, versículo 20 e 21. Isaías 57. Veja a condição do homem que não tem a vida de Cristo. E muitas vezes nós temos a vida de Cristo e nós relutamos em perdoar. Então nós vamos ter ali sérios problemas com os verdugos. Os verdugos são os carrascos que antigamente surravam aquelas pessoas que tinham dívida, que eram muitas vezes roubadores. Eles eram surrados. E os verdugos, aqueles proprietários de terra, tinham os seus verdugos, aqueles homens, os braços muito fortes, amarrava aquela pessoa lá, aquele homem maldoso, que eles achavam que eles mereciam aquilo, e surrava eles. Elas quase que morriam, e alguns morriam mesmo, os verdugos. E hoje, irmãos, quando nós de fato não perdoamos, Jesus disse assim que Deus vai nos entregar aos verdugos, até que nós venhamos a pagar toda a dívida. E quais são os verdugos de hoje, irmãos? Aqueles bichinhos de estimação que nós muitas vezes cultivamos dentro de nós, alimentamos eles com as nossas amarguras. Esses bichinhos são bichinhos invisíveis, que adoecem o seu corpo. Você vai ao médico, o médico diz para você, você não tem absolutamente nada. Doutor, mas eu tenho. São os verdugos. E começam umas dores, verdugos, começa ali destruir a sua imunidade, ela começa a lhe atacar o seu organismo, você fica doente, muitas vezes vai até a óbito, porque Deus muitas vezes, se for filho de Deus, que é perdoado pelo Senhor e não perdoa, Deus pode corrigir. Hebreus 12, a partir do verso 6, o Senhor corrige a quem ama, e a correção de Deus também envolve até levar esse filho, tirar deste mundo, levar ele a óbito, porque ele está sendo uma vergonha para o Evangelho. Crê no Senhor, isso não vai mudar, é filho de Deus, mas o Senhor tem a sua maneira, os seus métodos de fazer as suas correções, e nós não damos valor para isso, irmãos. Então, versículo 20, 57 e 20. Mas os perversos, ou os ímpios também aqui, pode ser a mesma coisa, perverso e ímpio é a mesma coisa, mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar. A Bíblia está dizendo que o perverso ou ímpio, ele não se pode aquietar, é uma alma agitada, uma alma barulhenta, mesmo quando há um silêncio muito grande, lá dentro tem uma tensão nervosa, há uma agitação interior, ela não tem paz, demora para dormir, ela tem pesadelos, ela acorda de madrugada sufocado. Terrível isso, irmãos, não tem paz. Olha só, mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, olha quem está dizendo, diz o meu Deus, não há paz. Mas eu tenho uma vida financeira muito boa, eu tenho os carrões na minha garagem, eu tenho empresas, tenho terras, tenho propriedades, tenho fazenda, eu tenho uma família boa, eu tenho bolsa. Não tem paz. Tudo isso vai se acabar um dia. A duração da nossa vida aqui é de 70 anos. 70 anos. Que passadiço é canseira e enfado. E o que tu tens preparado, para quem será? Não, agora eu vou trabalhar, eu vou fazer uma empresa muito nova, vou começar a guardar as coisas ali dentro, e eu vou fazer isso aqui, eu vou ganhar muito dinheiro. Louco! E se nessa noite pedir a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será?
Irmãos, nosso dever como povo do Senhor é se envolver com Ele, é buscar a Ele. Cristo é a nossa paz. Que coisa linda! Efésios 2,14 fala que Ele é a nossa paz. Agora, a paz de Cristo é diferente da paz que o mundo tem para oferecer. Em João 14,27, o Senhor Jesus ele disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Isso indica que o mundo tem uma paz para dar para as pessoas, mas é uma paz passageira. Não vou lá dou como o mundo a dá. Então, Ele dá uma paz, não como a paz do mundo, porque a paz do mundo, irmãos, ela depende das circunstâncias. E às vezes essa paz, quem prepara para as pessoas é o diabo. O diabo também abençoa as pessoas. A palavra fala das bênçãos das profundezas, não tem nada a ver com o Senhor. E hoje em dia, irmãos, estamos vivendo um cristianismo raso, um cristianismo onde as pessoas vão para os templos evangélicos e ficam pulando igual bode, e ficam se estribuchando, e rolando e gritando, mas quando vai abrir a palavra, todo mundo está com sono. Cristo está sendo esquecido em nossos púlpitos. A cruz não se fala mais. É buscar a Deus, é buscar o poder de Deus, é buscar a força de Deus, é buscar a bênção de Deus, é buscar o Deus para os meus propósitos. Gente, isso é diabólico. Sem Cristo ninguém pode ter acesso ao Pai. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora, Cristo é a nossa paz, e a nossa paz é uma paz diferente. É uma paz que no meio das tribulações, dos sofrimentos, nós temos paz. Jesus disse: tenho-vos dito essas coisas, João 16:33, para que em mim tenhais paz. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, e vocês em mim são mais do que vencedores. Então, passamos pela tribulação, pela dor, pela perda, por enfermidades, como qualquer ímpio passa, mas nós vamos passar com um diferencial, com Ele, e Ele é a nossa paz. Que lindo que é isso, irmãos. Vocês se lembram, eu contei uma vez aqui para vocês, que era um concurso, que o melhor artista plástico iriam ganhar um troféu e uma quantidade em dinheiro. E no final sobrou 3 grandes artistas plásticos. E fizeram um sorteio. Agora é a prova final. Quem desenhar um quadro que expresse a paz, os juízes vão julgar, vai ser o campeão. E deram para eles 6 horas para eles pintarem um quadro. Apresentaram os 3 quadros e os juízes julgaram. O terceiro lugar ficou aquele que ele pintou montanhas, no fundo umas nuvens, o sol, lá no fundo uma casinha, e escreveu: essa é uma paz que todos almejam. Ficou em terceiro lugar. Um outro desenhou um outro quadro também, com uma situação bastante significativa, onde ele pintou uma casa, a família reunida, os cachorrinhos, todos com saúde. É a paz. Ficou em segundo lugar. O primeiro lugar que ganhou foi um artista plástico que ele pintou, irmão, o mar. O mar estava bem embravecido, que batia contra aquelas rochas, assim ele desenhou, e ali no cantinho tinha um ninho de passarinho com seus filhotinhos debaixo, em paz. Exatamente isso, e ele ganhou em primeiro lugar. Aí muitos julgaram: mas aqui não tem paz. Tem paz, porque paz, essa paz que eu descrevi para vocês, é uma paz que não precisa de circunstâncias favoráveis. É uma paz em meio às aflições
da vida, porque Cristo é a nossa paz. E a paz dele é uma paz muito diferente, irmãos. Abram comigo, por favor, em Isaías mesmo, capítulo 9. Olha que lindo, irmãos. Isso nós já temos em Cristo Jesus, é para o nosso desfrute. Quão precioso é para nós o nosso amado Senhor. Diz assim, queridos, o versículo 6 e o versículo 7. Olha que lindo aqui, diz assim a palavra: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Agora, veja o versículo 7, irmãos. Então, Cristo, Ele é o Príncipe da Paz, Ele é a nossa paz. Mas agora você vai se encantar com o versículo 7, que diz assim: para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Irmãos, nós temos uma paz sem fim. Não importa o que vai acontecer, irmãos, Deus está no controle de todas as coisas. Ele tem o governo deste universo em suas mãos. Ele tem o controle da minha e da sua vida em suas mãos. Ele é o Senhor da história, é aquele que nos ama. O amor de Deus é maravilhoso. Então, queridos, por que ficar aí com dores na sua alma? E dói. Feridas na alma, elas doem, e dói o peito, dói os olhos, dói o coração. A pessoa fica sôfrega, e essas dores, elas nos angustiam, porque são feridas que nunca saram. São feridas que estão ali cobrando. O homem necessita de uma cura profunda e não de uma cura superficial. Os religiosos é que buscam curas superficiais. Qual é a diferença de uma cura profunda e de uma cura superficial? Você se lembra de Jeremias 8:11? O que está escrito lá? Lá está escrito assim: curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. O que é uma cura superficialmente? Lembra que eu falei para vocês aqui que toda a enfermidade, ela tem uma origem espiritual. Tudo nesse mundo, irmãos, é espiritual. Então, as nossas doenças físicas, ela é em decorrência de uma enfermidade na alma. Uma pessoa que ela é muito ansiosa é uma mente mais acelerada do que o normal. A pessoa, ela fica, a mente acelerada, isso vai estourar, explodir no corpo. O ombro fica doendo, aquela coisa, aquela dor nos ombros, parece que fica queimando. Parece que você precisa tomar um banho gostoso, porque que ela fica, e você vai dormir, parece que não você consegue descansar, parece que você carregou uma jamanta nas tuas costas, e fica aquele peso, você parece que anda encurvado, parece que descarregou aí uma carreta de açúcar de 60 quilos, tudo nas suas costas. Para quê? A Bíblia diz lá no Salmo 68, verso 19, bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Qual que é teu fardo, irmão? É teu marido? É tua esposa? É teu filho? É teu sogro? É tua sogra? É teu genro? É teu vizinho? Entrega esse fardo para o Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Se você não entregar, Ele não vai carregar. Jesus, ele disse assim, um texto que nós conhecemos bem, mas temos que considerar esse texto como realidade nas nossas vidas. Em Mateus 11, 28 a 30, olha o que Jesus faz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados,
eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Imagina, irmãos, o Deus eterno, todo-poderoso, Criador deste universo, Ele é manso e humilde de coração. E achareis descanso para as vossas almas. Uma alma descansada é uma alma curada, uma alma que regozija, uma alma feliz, uma alma alegre, uma alma que celebra a vida de Cristo, irmãos. Então, nós precisamos de uma cura profunda, de dentro para fora. Em Marcos capítulo 2, quando levaram aquele paralítico aos pés de Jesus, eles trouxeram aquele paralítico, 4 jovens trouxeram aquele rapaz, estava cheio de gente ali aquela casa, não tinha como, todo queria ser curado, mas aqueles 4 jovens criam que Jesus poderia curar aquele paralítico. Então deram a volta por detrás, subiram no telhado, abriram, amarraram a cama e colocaram aquele paralítico diante do médico dos médicos, Senhor Jesus Cristo. A palavra fala assim que Jesus, vendo a fé deles, daqueles 4, porque eles levaram aquele paralítico lá, porque eles sabiam que Cristo tinha o poder para curá-lo, e colocou ali diante de Jesus. Lembra qual foi a primeira palavra que Jesus disse para ele? Filho, perdoados são os seus muitos pecados. Senhor, eu estou paralítico, eu quero ser curado da minha enfermidade, da minha doença, eu tenho paralisia. Mas por que Jesus disse, perdoados estão os teus pecados? Jesus primeiro curou das dimensões eternas. Pecado perdoado, ele está no reino, ele está na glória. E aí todo mundo começou ali relutar, começou ali dizer o seguinte: quem é que pode perdoar pecados senão um que é Deus? Mas Jesus disse o seguinte: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: qual é mais fácil de dizer? Ele fez uma pergunta muito interessante: os teus pecados estão perdoados, ou toma o teu leito e vai para a tua casa? Houve silêncio. Mas aqueles judeus que estavam ali, eles diziam o seguinte: como é que se pode perdoar pecados? Só Deus que pode perdoar pecados. Cadê os sacrifícios? Eles estavam diante daquele que era o sacrifício, Senhor Jesus. Então, perdoar pecados era bem mais difícil do que ser curado. Então Jesus disse assim: ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: pega o teu leito e vai para a tua casa. E ele foi carregando o seu leito, totalmente curado, caminhando e andando. E todos se enraiveceram contra o Senhor, começaram a cogitar meios para tirar a vida do Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, esse versículo 7 de Isaías 9: venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Davi aqui está prefigurando Cristo. Claro que o nosso reino no qual fomos inseridos, Lucas 17, versículo 20 e 21, diz que o reino de Deus não está nem lá, nem aqui, nem acolá. O reino de Deus foi colocado dentro de nós. Então é o reino que nós temos uma paz sem fim. É um reino de paz, não paz, irmão, mas tudo aquilo que é divino. Lembra de Colossenses 1,13? Ele nos transportou do império das trevas, aliás, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, onde temos a redenção, a remissão dos pecados. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui: de onde é que surgem as feridas da alma? Da alma. Irmãos, muitas das feridas da alma, elas são causadas na infância, na adolescência, na juventude, na fase adulta, às vezes até na velhice também. Abusos, desamor, indiferenças, rejeição, falta de perdão.
Aqui a lista é muito grande. Talvez você tenha, olha, o meu problema é esse aqui, eu não vou falar porque o que o pessoal vai pensar de mim, né? Às vezes nós queremos ser curados, não é verdade? Ou causadas muitas vezes por uma perda que é irreparável, uma perda irreparável, talvez por uma incompreensão, alguém que era essencial na vida da gente e nos frustrou, ou pela mágoa causada por traições. Quantos amigos nos traem, irmãos? Quantos amigos nos traem? O Senhor Jesus diz a Bíblia que Ele foi traído na casa dos seus amigos. Vamos ver esse texto? Se não me falha a memória, deve ser em Zacarias, capítulo 13, Zacarias 13, verso 6. Zacarias, capítulo 13, versículo 6. Olha que interessante aqui. 13, versículo 6 de Zacarias, do profeta Zacarias. Percebe que a Bíblia tudo aponta para Cristo. Onde que o nosso Senhor Jesus Cristo foi ferido? Na casa de seus amigos. Diz assim a palavra: se alguém lhe disser, olha que interessante, irmãos, isso aqui deve fazer com que o nosso coração fique em chamas pelo nosso amado Senhor. Diz assim: se alguém lhe disser, que feridas são estas nas tuas mãos? Responderá ele: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Está vendo aqui, irmão? Nosso amado Senhor foi ferido na casa dos seus amigos, ele foi traído. Mas Jesus deixou de amar Judas? Nunca, nunca, nunca. Jesus também poderia suportar ali a traição de Pedro, a negação de Pedro também. Irmãos, Jesus amava tanto Jerusalém, que quando ele foi visitar Jerusalém, ele chorou sobre ela, porque eles não atentaram para o dia da sua visitação. Irmãos, quando nós pregamos o Evangelho e a pessoa não crê, a pessoa rejeita, a Bíblia diz em Jeremias capítulo 13, verso 17, que Deus chora em silêncio. Deus chora em segredo. Quando nós não ouvimos o Senhor, a sua palavra, ou ouvimos e não atentamos, Deus chora em silêncio, porque aquela alma está indo perecer no inferno eterno, na perdição eterna, irmão. E o Pai e Deus não quer que nenhum venha se perder. Não é Deus que manda as pessoas para o inferno, elas que vão porque querem usufruir dos prazeres transitórios do pecado. E o bolo do diabo está sempre na nossa cara, escancaradamente. Redes sociais, está tão fácil, né? Então, querido, nós temos algo dentro de nós que chama muita atenção das pessoas. O mundo está acostumado a ouvir sim, não, de uma forma ríspida. Quando encontra uma mulher, um homem que é de Deus e que fala de uma forma adequada, na unção do Espírito, isso atrai as pessoas. Atrai as pessoas. Hora de pregarmos a Cristo, destemidamente, corajosamente, com poder, com autoridade, com ousadia, com intrepidez, com coragem, com fervor, com determinação, com temor e tremor, mas também com grande alegria, com unção e com a manifestação da presença do Pai. Nós temos tudo isso. Então, ele foi ferido na casa dos seus amigos. Olha o versículo 7 agora. Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos, fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Que coisa linda, irmãos. Quem eram esses pequeninos? Aqueles pescadores, Pedro, João, aqueles homens iletrados, indoutos. Quando ele foi ferido,
E que ferimento ele foi, quanta rejeição, quanta machucadora ele teve ali daqueles homens que o espancavam. O ódio era tanto que arrancava um pedaço de barba, pedaço da sua barba do nosso amado Senhor. Colocaram uma venda no seu rosto e dava bofetada nele, dizendo: profetiza-nos, ó tu, quem é que te bateu? Se não bastasse, surraram o nosso Senhor, suas costas ensanguentadas, e depois colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, e dava com um cajado batido naquela coroa de espinho, e aquele sangue que ele começou a verter, irmãos, foi o sangue que purifica o meu e o seu pecado. Irmãos, que Cristo maravilhoso é o nosso amado Senhor, irmão. Ele é tão precioso para nós. Nós cantamos aquele cântico: Senhor, Tu és precioso para mim, Tu és amado da minha alma. Você tem se relacionado com Ele, irmão? Você tem vivido uma vida devotada ao Senhor? Você tem amado os seus irmãos? Você vive para Ele? Você tem suas responsabilidades como igreja do Senhor para com Ele, para com seus irmãos? Ah, queridos, Ele sofreu demais. Quando Ele foi ferido, as ovelhas se dispersaram, ficaram tristes, desanimados, mas depois Ele veio e reuniu novamente o seu rebanho, como Ele fez conosco aqui. Ele nos congregou, Ele nos reuniu, e Ele dá para nós o alimento diário. O pão nosso cada dia nos dá hoje, é Ele mesmo. Não é para a gente pedir para Deus o pão cada dia no sentido de que vamos ter o alimento. Não é para a gente nem orar a respeito disso. Quem ora assim: Senhor, nunca deixe faltar o pão na minha mesa, essa pessoa é uma pessoa incrédula. Porque Jesus disse: não vos preocupeis com o que haveis de comer, beber e vestir. Então, se não é para mim me preocupar com aquilo que eu vou comer, beber e vestir, qual que é a minha atitude? 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças. Tenha um coração agradecido diante do Pai, porque este Deus gracioso vem morar dentro do seu interior, vem lhe dar uma nova vida, uma vida eterna, uma vida que não se acaba na sepultura. Eu gosto muito daquele versículo de João capítulo 11, versículo 25, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Vai morrer fisicamente, mas não eternamente. Irmãos, se você soubesse o que significa eternidade com o Senhor, você desejaria ir para lá o mais rápido possível. Não aí se suicidar, misericórdia, não é isso, irmãos. Como o apóstolo Paulo, sabe como é que o apóstolo Paulo via ou tinha essa convicção em estar com o Senhor? Abra comigo lá em Filipenses, vamos ler alguns versículos aqui, no capítulo 1, o versículo 21 e o 23, olha que coisa linda nós temos aqui. Diz assim a palavra, Filipenses 1, 21, então no 21 ele diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Agora, olha o 23. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Qual era o desejo de Paulo? Era Cristo. Então ele está dizendo o seguinte, olha, o contexto, verso 22, entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido. A palavra constrangido é aquela mesma que aparece lá em 2 Coríntios 5,14, o amor de Cristo nos constrange. Eu estou impulsionado tanto a viver aqui na terra e produzir frutos, ou também estou impulsionado a habitar com o meu Senhor. Esse é o meu desejo. Estou aqui por causa dele, mas eu quero ir por minha vontade. Estão me compreendendo aqui, irmãos? Diz assim, tendo o desejo de partir. Irmãos, quem aqui tem o desejo de partir? Ninguém tem o desejo. Mas Paulo tinha o desejo, porque ele conhecia o Senhor. Quando ele foi apedrejado lá em Listra, dado como semi-morto, o que foi que aconteceu com o apóstolo Paulo ali?
Ele teve um arrebatamento de espírito e foi até o terceiro céu e ouviu palavras inefáveis que não é lícito ao homem referir. Foi até o paraíso, e quando ele foi despertado ali, semi-morto, ele não morreu, mas teve um arrebatamento de espírito. Mas quando ele voltou, ele trouxe para nós tantas convicções, porque ele teve um deslumbre do que significa presença de Deus, a glória. E não apenas aqui, abre em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, diz assim a palavra. Olha que texto precioso temos aqui também. Aqui, irmãos, leia depois esse capítulo 5 inteirinho, que você vai ter, ou vai ser pelo menos, muito edificado. Mas chega aqui, irmãos, ele diz assim, olha, o versículo 1, sabemos. Essa palavra sabemos expressa uma convicção, eu sei, sabemos, porque todo filho de Deus aqui, ele não está particularizando, ele sabe que todo filho de Deus tem a vida eterna. Jesus disse em João 10, 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais hão de perecer. Então, sabemos que a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, deste tabernáculo, o tabernáculo aqui é o teu corpo. Então, sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Então, essa era a aspiração do apóstolo Paulo, ser revestido da habitação celestial. Agora, irmãos, veja aqui o versículo 5. Ora, foi o próprio Deus, que é o nosso Pai, quem nos preparou para isto. Como que o Pai nos preparou para isto? Olha a sequência do versículo aí. Ortogando-nos, ou dando-nos o penhor do Espírito, a garantia. Então, se você creu na sua morte e ressurreição com Cristo, você foi selado com o Espírito Santo da promessa, você é filho de Deus em Cristo Jesus. Aí ele diz no versículo 6, temos, portanto, sempre bom ânimo. Palavra que o Senhor Jesus Cristo disse lá em João 16, 33, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo, olha a preferência de Paulo aqui, preferindo deixar o corpo, morrer, partir e habitar com o Senhor. Irmãos, será que nós temos essa convicção de preferir deixar o corpo e habitar com o Senhor? Então, vou deixar uma dica para vocês aqui. Se o Pai permitir, domingo que vem nós vamos voltar aqui sobre as feridas da alma. Nós só tocamos um pouquinho no assunto. Nós vamos voltar a falar sobre esse assunto no próximo domingo à noite. Mas quero dizer algo para você muito importante aqui. Irmão, me escute agora com bastante atenção. Vou dizer uma palavra final para vocês aqui. Por amor da sua própria alma, se envolva mais seriamente com o teu Senhor. Aquele que fez tudo por você, aquele que entregou-se por cada um de nós. Um menino vos nasceu, um filho se nos deu para nós. Então, Romanos 8,32, a palavra diz assim: ora, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Então, irmãos, não há limite para Deus nos abençoar, mas Ele, em primeiro lugar, quer que eu e você sejamos homens e mulheres sarados, porque Ele já nos perdoou e nós temos toda a capacidade para perdoar uns aos outros também. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, irmãos. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, mais uma vez, graças te damos pela liberdade em poder ler as Escrituras
E a Tua palavra, ela é viva, eficaz, ela é penetrante, e que ela venha vasculhar todos os compartimentos da nossa alma que precisam ser purificados, aspergidos com a água da palavra, para que nós então sejamos homens e mulheres sarados, que aquelas pessoas que porventura vier nos ferir, nós possamos perdoá-las com Teu amor, com Teu perdão, e quando nós machucarmos também possamos ir lá e pedir perdão, Pai. Faz de nós homens e mulheres sarados. Nós colocamos nas Tuas mãos, Pai, essa semana, o Senhor é aquele que vai adiante de nós, aquele que é a nossa retaguarda também. Nos leve guardado para os nossos lares, abençoa esta semana, que seja uma semana onde nós possamos expressar a doçura e a pessoa de Cristo. A doçura de Cristo, aquilo que Ele expressa em realidade espiritual, e a própria pessoa dEle, que fala deste Evangelho da graça, dessa salvação eterna, desta paz sem fim, aquele que tem o poder e a capacidade de curar as nossas almas feridas. Faça isso em cada um de nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.